Sábado em Camaçari, 23 de novembro de 2024, 17 horas e 5 minutos. 10 anos depois, 10 anos e meio depois, me veio cair a ficha subitamente. Finalmente eu pude entender que aquela frase que a menina falava, sentada do meu lado, na faculdade de psicologia, aquela menina que sempre sentava do meu lado, ou não era que sentava do meu lado, eu é que sentava do lado dela, porque eu sempre fui o último a chegar na sala e eu sentava na cadeira que estava disponível, que por coincidência ou não, era aquela, ao lado direito dessa moça. Aquela frase que ela falava, sentada do meu lado, no banco em frente às catracas, na entrada do campus, aquela frase era uma agressão racista. Era uma fala racista. Ela estava sendo racista comigo e eu não entendia. Eu nunca percebi, nunca passou pela minha cabeça. Eu ficava sentado no banco em frente às catracas na entrada do campus, ficava refletindo. Então ela sentava do meu lado e repetia várias vezes: eu quero um táxi. Eu quero um táxi. E ela ia mudando o tom de voz para ver se eu entendia. E ela repetia isso e parecia que ela não era atendida. E eu não dava bola, porque eu achava que ela estava dando um comando de voz à Siri, que é assistente social. Assistente. Assistente social. Assistente virtual da Apple. Naquela época, o iPhone ainda não era muito popular, ainda era caro, ainda era inacessível para qualquer pessoa. Então, e eu até dizia que iPhone é para executivo, não é para pessoas comuns ficarem, não é para dar para uma criança. E por que eu fiz esse comentário? Porque eu cheguei a ver em uma escola até cara, uma criança que devia ter 5 ou 6 anos de idade, saindo ao final das aulas, com um iPhone na mão, teclando, sei lá, chamando o pai. Uma criança desse tamanho tem iPhone. Tá? É uma escola cara, é uma filha de pais ricos, não posso julgar, mas eu acho que esse dispositivo na mão dessa criança não está sendo um bom proveito. E para pessoas em termos comuns, eu dizia que não tinha necessidade de usar um celular tão avançado quanto o iPhone. Naquela época, os smartphones ainda eram bem mais limitados. Hoje em dia, os iPhones ficaram mais acessíveis graças aos clássicos e aos obsoletos da Apple. Os dispositivos da Apple são bastante duráveis, passam bastantes anos. E quem gosta dos dispositivos novos costuma comprar o novo e passar o usado adiante por um preço bem mais em conta por ser um dispositivo usado, e isso gera a oportunidade para quem tem um orçamento mais baixo adquirir esses dispositivos. Então, dado esse contexto, entende-se que era uma moça rica, e não sei se de família rica, mas ela era rica porque ela era empresária e ela pagava mensalidade integral, ela não era bolsista, como o restante da turma. Acredito que quase todos eram bolsistas, e se tinha alguém ali que não era bolsista, era financiado pelo FIES. Assim, mesmo quem era mais privilegiado, não era tão privilegiado quanto essa moça, que era estrangeira,
africana, negona, pele negra escura, bem marcante, indistinguível, não, inconfundível, porque era bastante distinta, principalmente comparando com os demais alunos da turma. Eu posso dizer que nós dois éramos os que tínhamos as peles mais escuras, ela por ser negra e eu por ser indiano. Por que que aquela frase era uma frase racista? Porque por ser indiano eu deveria ser motorista de táxi? Por isso ela ficava me dizendo que era um táxi? E ela repetia aquilo com o celular na mão, porque eu pensava que ela estava dando um comando de voz ao smartphone e eu não poderia dar suporte porque eu não tinha know-how de iPhone. Naquela época eu ainda não tinha iPhone, eu mal tinha um smartphone Android. O smartphone que eu tinha era tão básico que eu não usava internet na rua. Só usava internet quando estava em casa. Então, nem as mensagens do WhatsApp do grupo da turma eu recebia quando estava no campus. O pessoal tirava dúvidas, confirmava se ia ter aula, se o professor já tinha voltado para a sala, qualquer coisa, no grupo. Eu só recebia isso quando chegava em casa. E nem era no meu celular, porque o meu celular era tão básico que eu só conseguia acessar o WhatsApp pelo computador, usando um emulador no computador. Então, aí não tinha nenhum know-how. Eu tinha pouco know-how para dar suporte até mesmo para outros usuários de Android. Foi muito depois que eu comecei a ter experiência suficiente para dar esse tipo de suporte. Então, eu não podia dar suporte para explicar como é que ela poderia usar a Siri, qual o comando que ela deveria dar para conseguir um táxi através de comandos de voz. E o racismo foi 2 vezes e eu só venho entender agora, 10 anos e meio depois. Exatamente 10 anos e meio. Porque foi no primeiro semestre de 2014. Ela dizia: eu quero um táxi. E simulava estar falando com alguém em uma central de telemarketing. A central telefônica da agência de táxis. Porque, sendo indiano, eu deveria ser ou motorista de táxi ou operador de call center. E quem fazia isso comigo era a mais negra da turma, talvez da faculdade, de psicologia, da Rui Barbosa, Campus Rio Vermelho. A lição que eu tiro dessa história é que o racismo pode ser tão cruel, tão perverso, mas ao mesmo tempo tão sutil, que ele deixa marcas permanentes sem a gente sequer entender. Essa menina não saiu da minha cabeça durante esses 10 anos. E toda vez que acontecia qualquer coisa que me trazia a memória dela, eu ficava... Por que eu sempre lembro dela? Por que eu sempre lembro disso? O que é que aconteceu que foi tão forte, tão marcante pra mim lá? E o que é que aconteceu tão forte, tão marcante com ela? Porque eu não lembro dos outros colegas como eu lembro dela. E ela é a única que eu lembro o nome. Até o rosto dos outros colegas começa a se apagar na minha memória, porque já são 10 anos e eu nunca mais vi ninguém. Mas essa moça...
Ela foi racista comigo, sugerindo que eu deveria ser taxista ou operador de call center. Ela sentava do meu lado, ficava repetindo: eu quero um táxi. E não era porque ela estava chamando um táxi. Era porque ela queria que eu conseguisse um táxi para ela. Porque se eu não fosse motorista de táxi, não fosse operador de call center, de algum jeito eu deveria conseguir o táxi para ela.